O PSD Movimentos, o GT, nós trabalhadores de uma forma geral, temos algumas preocupações com a questão econômica no Brasil, principalmente por conta do perigo da inflação. A inflação, e quem viveu nos anos passados, num mês só que chegou a 84%, eu vivenciei isso, é uma tragédia. Um exemplo, naquela época, um salário de R$1.000, que a pessoa recebia, vamos dizer, no primeiro dia do mês, no fim do mês, quando ele fosse receber, esse R$1.000 se transformava em R$140. Era um prejuízo sem tamanho, R$140, R$160. Então a inflação é a preocupação maior no momento dos trabalhadores com relação à política econômica. E é lógico que a política econômica tem uma complexidade e que deve ser adequada às nossas necessidades. Tem a questão dos juros. Então, na medida que eleva os juros para diminuir a inflação, impede que os nossos exportadores ou produtores tenham um resultado importante, aí diminui também a mão de obra nessa área. A questão do dólar é outra, é uma questão que se aumenta muito o dólar, a nossa economia tem uma inflação derivada desse aumento e o exportador vai exportar um pouco mais e aí nós temos os problemas numa outra linha, porque é comprovado que também a questão do aumento desenfreado da moeda americana traz inflação. Ou seja, é uma equação complexa, mas a nossa preocupação é baseada especificamente na inflação. A UGT e o PSD Movimentos têm desenvolvido debates nesse sentido para poder subsidiar às autoridades, de uma forma geral, possibilidades de enfrentar uma questão tão grave. Somos contra o gatilho, que tem pessoas falando do gatilho, não, somos contra que tenha, é um trauma esse gatilho na época que nós vivenciamos. Nós temos que buscar, na realidade, a origem e resolvendo a questão da origem, na questão da inflação. O emprego, no ano de 2012, nós tivemos, na realidade, um resultado bastante importante, praticamente o pleno emprego. 2013 está se mantendo da mesma forma, independente das questões que têm ocorrido no mundo, em especial na Europa, uma crise muito grande, o Brasil, nesse particular, tem vivenciado um momento interessante. O que nós temos que é problemático é a questão da rotatividade. E muitas vezes os empresários não percebem que o custo da rotatividade não é exclusivamente da sociedade. Ele mesmo, empresário, tem um custo muito elevado. Nós precisaríamos resolver essa questão. Fora isso, nós temos um ano que eu imagino que vai ser muito parecido com 2012, um ano que tem milhões de trabalhadores empregados, a carteira assinada ampliou muito nos últimos anos, e essa é uma das buscas mais importantes, tanto da UGT como do PSD Movimentos, é a formalização do trabalho, que significa cidadania. Bom, o 1º de maio nós vamos, na realidade, comemorar com milhões de trabalhadores no Brasil, empunhando algumas bandeiras que já são até antigas. Redução da jornada para 40 horas, fim do fator previdenciário, 10% do PIB para a saúde, 10% do PIB para educação, que é, na realidade, a meu ver, a necessidade mais fundamental do nosso país, porque nós temos aí, nós somos um país rico, mas estamos o IDH, que mensura educação e saúde, nos coloca em 85º lugar. A distribuição de renda pior ainda. Então a educação é, na realidade, o principal tema que nós vamos fundamentar no 1º de maio. Qualificação, capacitação. É só desse jeito que nós vamos ter um Brasil de oportunidade. Então é dessa forma que nós vamos comemorar o 1º de maio. É cobrando, festejando um momento importante, né, onde estarão milhões de trabalhadores nas praças do Brasil, mas efetivamente refletindo que o país que nós queremos é aquele que dê oportunidade, é aquele que dê condições do trabalhador ser cidadão. Bom, o PSD, Partido Social Democrático, isso tem tudo a ver com aquelas características demandadas pela sociedade, pela população de uma forma geral, pelos trabalhadores, pelos principais atores sociais. E essa questão da igualdade de oportunidade, ela é fundamental, porque uma democracia, a meu ver, só se efetiva se todos literalmente forem tratados da mesma forma. Porque quando se fala que o Brasil não tem discriminação racial, infelizmente eu leio engano. E muitas vezes nós percebemos na área do comércio que o afrodescendente não tem oportunidade, e quando tem, ganha metade do salário do branco. Então, as próprias mulheres
E aqui uma homenagem especial às mulheres. As mulheres são, na realidade, o esteio de qualquer nação e do Brasil em especial, e ainda são violentadas, ainda são discriminadas. Então, a igualdade de oportunidade tem âmbito muito profundo. E somente um partido que tem esse pensamento e coloca no debate essa discussão, é um partido realmente maiúsculo, é um partido que pensa no Brasil, um partido que pensa numa sociedade igualitária, uma sociedade que possa ter os seus valores elementares compreendidos por toda a sociedade. Então eu fico até muito feliz de participar do PSD, exatamente por essas características que diferenciam. Nós vamos no foco, nós vamos na realidade nos problemas mais essenciais. Igualdade de oportunidade é profundamente importante. Olha, eu acho isso importantíssimo. A Itália, que se industrializou muito tarde, um país europeu, teve uma história rica, mas ela só conseguiu se efetivar com uma grande economia mundial na medida que valorizou exatamente o empreendedorismo. E nós temos pessoas no PSD Movimentos, entre elas o nosso vice-governador, Guilherme Afif, que tem desenhado para o Brasil já de longa data essa possibilidade de dar oportunidade, porque não deixa também de ser uma oportunidade cidadã. E despertar nas pessoas a capacidade que temos, porque o brasileiro é um povo criativo, um povo de uma capacidade extraordinária, de ele buscar o seu próprio caminho, ser um empreendedor. Eu acho que a somatória de milhões de pessoas que possam ter esse despertar vão dar à nossa nação um outro sentido. Nós temos algumas coisas que realmente nos deixam preocupados. Pesadelos como o desemprego, não há dúvida, o desarranjo da economia, mas tem um que está nos preocupando ultimamente de uma forma até preocupante, a questão da segurança. Nós temos percebido aí situações graves, sempre ocorrendo com trabalhadores ou trabalhadoras, uma violência extremada. Morre mais no Brasil pessoas do que em guerras como tem no Oriente Médio. Alguma coisa está errada. Então nós precisamos, e essa é uma preocupação nossa, é buscar alternativas de termos políticas públicas que vão eliminando situações graves como essa. Então a segurança passa a ser um elemento importante no pensamento dos trabalhadores.